Bom, fala pessoal. Bom, vou gravar esse vídeo aqui, né? Que é um assunto novo que a gente vai iniciar e uma forma de eu conseguir passar o conteúdo para vocês, tá bom? Então, bora lá. Vamos iniciar aqui. Bom, pessoal, o assunto que a gente vai dar início é o assunto de termometria, tá bom? Vou deixar o fone aqui perto, né? Que senão o áudio fica ruim para vocês. Bom, a gente precisa primeiro definir o que é termometria. Pessoal, termometria basicamente é a parte relacionada à termologia que estuda os termômetros, as formas de medir a temperatura, ok? Então, termometria é isso. Bom, pessoal, antes de dar início, né, de fato, a gente precisa de alguns conceitos. Por exemplo, temperatura e calor. O que é temperatura? O que é calor, né? Será que é a mesma coisa? Será que são coisas diferentes, né? Bom, pessoal, temperatura é a grandeza que mede a agitação, né, das partículas, das moléculas que compõem um corpo. Ou seja, quero que vocês pensem o seguinte: quanto mais agitadas as partículas de um corpo, maior a temperatura dele. Quanto menos agitadas a temperatura de um corpo, menor a sua temperatura, né? Vou botar uma imagem aqui, né, um GIF aqui para ajudar a gente. Observe o seguinte: aqui eu tenho, né, partículas aqui, certo? De um gás. E com a elevação da temperatura, pessoal, se vocês prestarem atenção que a temperatura está sendo elevada, as moléculas começam a ficar mais agitadas. Ou seja, maior agitamento, maior temperatura. Menor agitamento das partículas, menor a temperatura, ok? Então, temperatura é isso. É um grau de agitação das moléculas, tá bom? E a gente precisa também, pessoal, da definição de calor, né? Calor, a gente viu que temperatura era aquilo. Será que calor é a mesma coisa que temperatura? E aí? Vamos ver. Pessoal, ó, calor, né? Fisicamente, calor é uma forma de energia, né? Uma forma de energia em trânsito de um corpo a outro, né? Então, considere o seguinte: eu tenho um corpo A aqui, certo? Uma temperatura A, né? As partículas dele estão bastante agitadas, é uma temperatura alta, né? E tem um corpo B aqui com a temperatura B, né? As moléculas dele estão menos agitadas, então ele está com a temperatura baixa. Sendo que, pessoal, se calor é energia térmica em trânsito de um corpo a outro devido à diferença de temperatura, e sempre calor flui, pessoal, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso quer dizer o quê? Que do corpo A está fluindo, né, calor para o corpo B. Ou seja, do corpo A, né, está passando calor para o corpo B. De tal forma, pessoal, que se eu deixar bastante tempo, vai acontecer o seguinte: o corpo A e o corpo B, eles atingem a mesma temperatura. Ou seja, com o passar do tempo, eles vão ter a mesma temperatura. Quando isso acontece, pessoal, quando dois corpos estão com a mesma temperatura, a gente diz que os corpos entraram em equilíbrio térmico. Então, equilíbrio térmico, dois ou mais corpos que têm a mesma temperatura, certo? Vejam que calor é energia, temperatura é agitação. Então, são conceitos bem diferentes, né? Bom, pessoal, agora depois desses conceitos, a gente pode entrar de fato em termometria, tá bom? A primeira coisa que a gente vai ver são escalas termométricas. Basicamente, pessoal, existem 3 escalas termométricas. Na verdade, são bastante utilizadas elas. Existem mais? Sim, existem. Mas as principais são Celsius, Fahrenheit e Kelvin, ok? Pessoal, para a construção de uma escala, basicamente eu preciso de 2 pontos. Esses pontos são conhecidos como ponto de gelo e ponto de vapor. O ponto de gelo, pessoal, corresponde exatamente à temperatura em que a minha substância passa do estado sólido para o estado líquido. E o ponto de vapor corresponde justamente à temperatura em que a minha substância passa do seu estado líquido para o estado de vapor, ok? Então, numa escala termométrica, ela sempre
vai possuir esses dois pontos principais, ponto de gelo e ponto de vapor, ok? Então, vamos aqui. A primeira escala, pessoal, é a escala Celsius, ok? Então, para a escala Celsius, né, o ponto de fusão, né, o ponto de gelo corresponde a 0 graus Celsius e o seu ponto de vapor, né, que corresponde ao ponto de ebulição, corresponde a 100 graus Celsius. Ou seja, a escala Celsius vai de 0 a 100, né? A próxima escala, pessoal, é a escala Fahrenheit, né? A escala Fahrenheit, o ponto, né, de fusão, o ponto de gelo, tem uma numeração de 32 graus Fahrenheit. Ou seja, a substância, a água, só começa a passar do seu estado sólido para o estado líquido a uma temperatura de 32 graus Fahrenheit. Okay? E o ponto de vapor, né, que corresponde a 212 graus Fahrenheit. Ok? Beleza, o seguinte. Pessoal, essa escala Fahrenheit é bastante utilizada pelos países, né? Por exemplo, Estados Unidos, Canadá. Aí você poderia fazer a seguinte pergunta: professor, mas se um cara americano, né, viesse aqui para o Brasil e observar-se, né, ele observar que a temperatura, né, está marcada, por exemplo, em graus Celsius, né, que é a temperatura aqui que a gente usa, né, que é a escala que usamos. Como é que ele vai saber que quantidade corresponde, já que ele não tem uma noção? Bom, pessoal, existe uma equação de conversão entre essas escalas, que é o que a gente vai ver, tá bom? Então, conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit. Como é que a gente vai fazer essa conversão, tá bom? Observem esses dois termômetros, pessoal. Um está graduado na escala Celsius, outro está graduado na escala Fahrenheit. A gente tem os seus pontos de gelo, tá bom? E seus pontos de vapor ali. Observe o seguinte, pessoal, que a escala Fahrenheit ela vai de 32 a 212, ou seja, existem 180 divisões iguais aí. E a escala Celsius vai de 0 a 100, ou seja, existem 100 divisões iguais aí, ok? Pessoal, para encontrar a equação de conversão entre as escalas, eu quero que vocês pensem no seguinte, tá bom? Então, eu tenho uma temperatura em Celsius, eu quero saber a sua correspondência, né, a temperatura em Fahrenheit, né? E eu quero que vocês pensem o seguinte, pessoal, essa distância aqui, né, eu vou dizer que seja x. Essa distância aqui, pessoal, ela é a mesma coisa, tá bom? Essa distância é a mesma coisa, né? Que se vocês observarem aqui, essa distância é a mesma coisa dessa, tá bom? E eu vou chamar de y essa distância maior aqui, né? Que a gente pode perceber o seguinte, pessoal. Se eu mostrar para vocês, se eu disser para vocês, né, essa relação x sobre y é igual a x sobre y. Pessoal, essa relação aqui, ela é verdadeira, não é? Então, a gente vai trabalhar em cima dessa relação aqui, pessoal. Observe que o x, para a minha escala Celsius, o x é essa distância. E quem corresponde a essa distância? Seria Tc, que é a temperatura em Celsius, menos a inicial aqui, que é 0, né? Ou seja, com isso eu posso escrever essa relação, pessoal, ó. Tc menos 0, que é a distância x, sobre a distância y, que seria 100 menos 0, é igual a Tf menos 32, que também é essa distância x na escala Fahrenheit, dividido por 212 menos 32, ou seja, 212 menos 32, que seria essa distância y aqui na escala Fahrenheit, pessoal. Então, pronto. Feito isso, pessoal, a gente pode continuar. A gente vai simplificar essa expressão o máximo possível. Olha só, 100 menos 0 é 100, Tc menos 0 é o Tc, né, a própria temperatura em Celsius, e 212 menos 32 é 180, né? Pessoal, se você observar, esses valores aqui, ó, eu posso simplesmente cortar
esse zero aqui com esse zero aqui. Ou seja, ficando 10 embaixo e 18 aqui desse lado. Só que, pessoal, ainda posso dividir por 2, né? Para simplificar mais ainda. Se eu dividir por 2, pessoal, eu vou encontrar esta relação aqui. 10 por 2 é 5 e 18 por 2 é 9. Ou seja, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Pessoal, essa relação aqui é a nossa escala, é a nossa equação de conversão entre as escalas, ok? Então, a gente vai utilizar ela para transformar graus Celsius em graus Fahrenheit. A gente vai ver um exemplo aqui, certo? Olha só esse exemplo. No Rio de Janeiro, a temperatura ambiente chegou a atingir no verão de 1998 o valor de 45 graus Celsius. Qual seria esse valor, né, dessa temperatura se fosse lida num termômetro na escala Fahrenheit? Bom, pessoal, pelos dados, né, pelas informações da questão, a gente tem que a temperatura em Celsius corresponde a 45 graus. Eu só quero converter essa temperatura para Fahrenheit. Então, se você observar a nossa relação de conversão entre as escalas, ok? Então, onde tem esse TC, pessoal, basta substituir por 45. Então, substituindo por 45, 45 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Mas veja só, quanto é 45 dividido para 5? É 9. Então, a gente vai ter o seguinte, que 9 é igual a TF menos 32 sobre 9. Olha só, pessoal, esse 9 está dividindo do lado. Se ele passar para o outro, ele passa multiplicando. Ficaria 9 vezes 9. 9 vezes 9 dá 81. 81 é igual a TF menos 32. Menos 32, negativo do lado, passa somando para o outro. Então, fica 81 mais 32, que dá quanto? Dá justamente 113. Então, a temperatura correspondente na escala Fahrenheit a 45 graus seria 113 Fahrenheit, ok? Bom, passando aqui, né? A escala Kelvin, que é a última das escalas, né, que a gente vai abordar, também conhecida como escala absoluta, tá bom, pessoal? A gente tem o seguinte, a escala Kelvin, ela vai de 273 Kelvin a 373 Kelvin. Pessoal, um detalhe importante é o seguinte, não tem mais grau Kelvin, não existe grau Kelvin, é simplesmente Kelvin, ok? Então, beleza, pessoal. Se eu fizer a comparação, pessoal, entre a escala Celsius e a escala Kelvin, da mesma forma, procedendo da mesma forma, né? Querendo encontrar um correspondente, chamando essa distância de x, aquela dali de y, a gente vai encontrar, pessoal, que TC é igual a TK menos 273. Ou seja, essa equação aqui é a equação de conversão entre as escalas Celsius e Kelvin. Bora ver um exemplo aqui para ficar mais fácil. Olha só, um líquido cuja temperatura é de 350 Kelvin corresponde a quantos graus na escala Celsius? Né? Um líquido cuja temperatura é essa, a gente quer saber o correspondente na escala Celsius. Bom, olha só, pessoal, a solução, primeiro, a informação que ele nos forneceu, né, que ele nos deu, é que a temperatura em Kelvin é de 350 Kelvin. Né? Então, pegando a nossa equação de conversão aqui, né, e substituindo o TK por 350, a gente vai obter que TC é igual a 350 menos 273. Realizando essa subtração aqui, pessoal, a gente encontra 77. Então, a temperatura em Celsius corresponderia, né, a 77 graus Celsius, que seria a nossa temperatura correspondente a 350 Kelvin, ok? Então, basicamente, pessoal, a gente viu transformação de Celsius para Kelvin, né? Utiliza essa relação. A gente viu a transformação de Celsius para Fahrenheit, que utiliza essa relação aqui, ok? E de Celsius para Fahrenheit,
E tem também de Fahrenheit para Kelvin. Mas espera aí, professor, se eu não mostrou essa relação. Não mostrei como chegar. Porém, se vocês procederem da mesma forma como nas outras duas, pessoal, vocês vão obter essa relação aqui, tá bom? Então, bem simples. Com isso, passando, né? A gente finalizou, né, essa primeira parte, pessoal. Com isso, vocês já serão capazes de responder as questões, tá bom? Então, bons estudos. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, certo? Até mais!